Vamos então dar início aqui à aula aberta de hoje. Desde já agradecer muito, portanto, aqui à professora e ao Instituto Politécnico de Setúbal por nos acolherem e acolherem esta iniciativa do Portal da Construção Sustentável aqui, portanto, peço desculpa, estão só aqui gente a entrar. Portanto, desde já agradecer também a disponibilidade também dos nossos oradores que estão aqui presentes connosco e que nos vão apresentar, portanto, as suas soluções e os contributos das suas empresas, portanto, a nível da construção sustentável. Nós temos connosco, a nível dos oradores, portanto, temos o Ricardo da Amorim, portanto, Amorim Cork Flooring. Temos depois, portanto, o Rodrigo Carvalho da Faça Bortolo e também o Pedro Fraga da Boa Vista Windows. E eu vou começar aqui com uma pequena apresentação, portanto, de um projeto que aqui o Portal da Construção Sustentável está a desenvolver, que tem a ver com um selo de sustentabilidade que estamos a desenvolver. Vou só compartilhar aqui a minha tela. Isso. Portanto, aqui. Penso que estarão a ver. Sim. Ok. Portanto, vou falar aqui sobre o Sustainable Value, uma breve apresentação. E o que era o Sustainable? Este era já um selo que o Portal da Construção Sustentável atribuía aos materiais que estavam connosco no portal. Mas neste momento, com a ajuda de uma candidatura ao EA Grants, que está a apoiar projetos na área da construção sustentável e da economia circular, portanto, nós estamos a promover este selo através da criação de uma ferramenta de certificação para os produtos que assentem conhecimento em estudo científico, quer na área da sustentabilidade como da construção. A ideia é que este selo passe então a ser um serviço indispensável no mercado da construção, de forma a criar valor a um determinado produto, portanto, através da atribuição deste selo, certificar esse produto, avaliando o material ou o equipamento, portanto, em todo o seu ciclo de vida, e fazendo isto através de uma ferramenta informática que está a ser criada, portanto, especificamente para este processo. O objetivo é então promover a redução dos impactos ambientais, portanto, informando, sendo capaz de informar como cada determinado material poderá ser desconstruído no final da sua vida útil e também chegar ao ponto de informar qual a capacidade de reutilização e a reciclagem que no final da vida útil esse material poderá ter. Portanto, para quem o Portal da Construção Sustentável, portanto, o nosso principal objetivo é então informar o consumidor, arquitetos, também projetistas, portanto, todas as pessoas ligadas aqui ao setor da construção e a população também em geral, portanto, informá-los das mais-valias em termos de sustentabilidade dos materiais que promovemos através da nossa plataforma, e assim fornecer, e esta informação pode ser encontrada no nosso portal, desde informação sobre as empresas, os produtos e também soluções construtivas. Desde a origem que o portal tem vindo a desenvolver laços estreitos com empresas fornecedoras, distribuidoras e fabricantes também de materiais de construção, e isto acaba, portanto, por dar uma primazia ao portal para poder então desenvolver este trabalho científico da elaboração de uma ferramenta, então, para poder atribuir um valor de sustentabilidade aos materiais. Este projeto conta com 3 pessoas dedicadas, portanto a nossa coordenadora, a arquiteta Aline Guerreiro, depois temos a Cláudia Sil, engenheira biológica e mestre em gestão ambiental, ela está neste momento a fazer um doutoramento na área de indicadores de desempenho ambiental, e temos, portanto, uma terceira pessoa, João Batalha, portanto aqui responsável pela parte informática, que está a fazer então a parte e a ajudar no desenvolvimento da ferramenta digital. Ainda teremos, portanto, a ajuda de outras entidades externas que vão ajudar na parte da comunicação e a divulgação do selo. E como é que este projeto começou? Portanto, este projeto teve uma primeira fase, em que foi feita uma averiguação dos selos e das certificações que existem no mercado, mais dedicado ao mercado europeu. Neste momento está a ser desenvolvido este selo sob o normativo ISO e outras normas que façam sentido de ser aplicadas. E em termos de cadenização, portanto, no início do final do ano, início do próximo ano, está prevista então a apresentação do projeto num congresso alargado. Depois, a implementação da ferramenta aplicando aos materiais de construção que estão no portal até maio de 2021. E no estudo de mercado, em relação a esta parte, o que foi percebido foi que na Europa existem já bastantes certificações para produtos verdes, mas que, no entanto, em Portugal não existe um programa nacional.
Portanto, assim, este será o primeiro dedicado aos produtos de construção e irá então permitir que as empresas possam optar por este selo nacional em vez de só poderem ter acesso a atribuições de rótulos de certificações europeias. A ideia é que este programa de certificação seja multiparâmetros e, portanto, considere várias valências, como o ciclo de vida, o uso de energia, o conteúdo reciclado, as emissões atmosféricas, o consumo de água, portanto, o descarte e também a reutilização dos produtos. Foi então decidido desenvolver o projeto e este selo, portanto, os indicadores de sustentabilidade estarão à volta dos 10 princípios que já existiam, que nós já temos no portal, que vão desde a diminuição do consumo de recursos, a potencialidade de reutilização e reciclagem, a absorção de dióxido de carbono, a capacidade do produto ser feito através de matérias renováveis, a sua composição, as emissões que consegue evitar, a origem dos materiais, que também é muito importante, o impacto que eles têm na saúde humana, depois a sua manutenção e também a certificação, se já tiver. As normas a aplicar serão então a ISO 17065, que avalia a conformidade e determina os requisitos de uma empresa certificadora, precisamente para tornar então o portal uma empresa de certificação de produtos e processos, e depois ao selo será aplicada a ISO 14024, que se refere a programas de rotulagem ambiental do tipo 1, que são programas voluntários e que podem ser operados por organismos públicos ou privados, quer a nível nacional, regional ou internacional. Desculpa, depois teremos então a fase seguinte, que será a apresentação da ferramenta ao público. Esta apresentação será feita através de um congresso, depois será disponibilizada a informação através do nosso portal e também feita a divulgação através das redes sociais. A ideia é então depois aplicar este selo, já assim com outras valências, às empresas de materiais de construção que já são parceiras do Portal da Construção Sustentável, e o objetivo é que a curto prazo, portanto até junho, ter cerca de 50 materiais certificados. Também divulgar este selo junto dos decisores de construção, e o objetivo é então que ele se torne uma ferramenta indispensável para a avaliação da sustentabilidade dos materiais de construção. A longo prazo é esperado que se torne realmente uma ferramenta importante e que consiga, portanto, também trazer mudanças positivas ao nível da utilização dos materiais de construção, que seja, portanto, um incentivo e uma forma também de reduzir os impactos dos materiais e tornar também a reutilização e a reciclagem um hábito, e também que o uso de materiais naturais e matérias-primas renováveis passem então a ser uma prioridade na construção. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Eu vou aqui interromper o compartilhamento da tela e ia passar então a palavra, portanto, ao Ricardo Dias, da Amorim, que nos vai aqui apresentar as soluções, portanto, para a Amorim e de que forma é que a Amorim contribui então para uma construção mais sustentável. Obrigado, Carla. Boa tarde a todos. Queria agradecer também ao portal por este convite. Sei que muitas vezes não é fácil reunir as pessoas todas ao mesmo tempo. Normalmente estou com o meu colega da parte de isolamentos, o José Andrade, que penso que esteve na última sessão. Por isso, algumas das coisas que eu vou tocar no início fazem parte do grande grupo que é a Corticeira Amorim, que não são só rolhas, como eu às vezes digo. Muitas vezes somos conhecidos mais pelas rolhas do que pelos materiais. E estando eu numa área de materiais, compete-me a mim também divulgar mais esse propósito. Só por curiosidade, nós este ano fazemos 150 anos, ou seja, acaba por ser foi um ano bastante difícil para todos. Para nós ainda foi muito mais, porque tínhamos uma série de eventos programados todos os meses, inclusive em Nova Iorque havia uma ação que, se quiserem ver online, que se chama, feita pela Experimenta Design, se chama City Cortex, com o Calatrava, com o Philip Stark, seja designers e arquitetos que trabalharam a cortiça de uma forma nunca vista para chegarmos muito mais além. Era esse o propósito e o modo. Se tiverem tempo, convido depois a ver o site. Quem é que eu sou? Sou o Ricardo, trabalho na Amorim há cerca de 5 anos e visito sobretudo arquitetos. E nessas visitas de arquitetos consigo ter um panorama desde o norte, como eu digo, desde do Minho até ao Algarve, de o que é que se está a fazer em Portugal neste momento, a nível de construção sustentável. Há algumas empresas que já conseguem ter todas as ferramentas, investimentos, através de promotores, sobretudo privados,
conseguem chegar mais longe, mas no que toca às vezes de habitação unifamiliar, as pessoas ainda são muito conservadoras, não gostam, no caso da cortiça, de ver a cortiça à vista, que é uma coisa que eu adoro, e vão sempre ter ao custo. E muitas vezes eu digo, na construção sustentável tem que se pesar aqui a parte do custo com o investimento a longo prazo. Ou seja, não se pode pensar numa coisa efêmera que gastamos hoje o dinheiro e daqui a 2 anos vamos estar a repetir esse investimento. Tendo aqui, Carla, não sei se consegues passar aqui à minha apresentação, tem que ser eu. Consegue passar, senão podemos tentar. Pronto, eu vou... Tem a apresentação aí consigo. Tenho. Querem que eu Consegue passe? passar? Sim, era o ideal. Ok. Então vamos aqui tentar... Estão a ver? Sim. Alguma coisa? Ok, ótimo. Então, disseram para não fazer uma apresentação da história, mas muitas pessoas sabem que é a Amorim. A Amorim começou em 1870, já vem na 4ª geração. Daí fazemos 150 anos este ano. Está distribuída entre estas áreas de negócio. Eu estou na área do flooring, ou seja, fazemos revestimentos de parede e pavimento, e é isso que vos vou falar hoje. No entanto, hoje a cortiça é usada, como eu disse no início, tem várias aplicações. Aqui são algumas delas. Podem ver aí um Space Shuttle da indústria espacial europeia, também trabalhamos com a NASA, e até eu entrar na Amorim eu também não sabia este detalhe. As naves espaciais têm, muitas delas têm revestimento em cortiça, por 2 motivos. Um deles é para tornar a nave mais leve, tanto na fase de lançamento como depois quando volta à Terra, e por outro lado pela combustão, ou seja, isto atinge um grau elevado de temperatura que há muitos materiais que desaparecem, ou seja, são combustíveis que desaparecem. No entanto, isto tem que fazer a impermeabilização da nave, tanto a nível sonoro como a nível térmico. Aqui outro exemplo, uma prancha que desenhámos juntamente com a Mercedes para o McNamara, para surfar as ondas da Nazaré, porque as pranchas que ele trazia partiam-se, e então com a cortiça, como ela é elástica, e é uma das propriedades mais referenciadas nos materiais, onde a cortiça é usada, é a questão da elasticidade, ou seja, a compressibilidade e elasticidade da cortiça dão-lhe características únicas neste material. E depois algumas peças de design, temos uma marca que se chama Matéria, que também tem um site que faz design de mobiliário, iluminação, e trouxe também umas sapatilhas do Jasper Morrison, trabalhou com a Camper, podem vir lá direito, e também a Nike também já tem umas sapatilhas ou ténis em Lisboa, que foi de Lisboa, todas revestidas a cortiça. Aqui outra aplicação também muito interessante, feita com a Siemens, conseguiu só colocar um underlay de cortiça, antes era colocada uma base, ou seja, na base do elétrico ou da carruagem, conseguiu-se poupar cerca de 4 toneladas. E 4 toneladas numa composição versus, provavelmente aqui se virem no metro de Lisboa, normalmente as composições são de 4 ou de 6 carruagens, estão a ver a poupança energética que se consegue, ele é mais rápido e sendo mais leve consegue chegar, ou seja, consegue comportar mais peso. Aqui da indústria espacial também, por acaso aqui não tenho, mas as torres eólicas também têm cortiça nas suas pás. Muitas vezes as torres eólicas estão em zonas altas, com temperaturas muito baixas, ou seja, grandes amplitudes térmicas, faz com que a pá muitas vezes congele. Nos países nórdicos acontece bastante. Ao integrar cortiça dentro desse núcleo, dentro da pá, faz com que ela consiga fazer as voltas que se pretende e produzir ao mesmo tempo energia. Espaços esportivos, temos uma solução também para campos de relevado. No Euro 2000, onde Portugal ganhou contra a França, já tínhamos cortiça nesse estádio. O que é que a cortiça vai fazer aqui? Vai permitir uma drenagem maior da água e, por outro lado, versus o nosso concorrente maior, que é a borracha, não queima, se o jogador ao cair no chão não sofre tantas lesões. Aqui uma linha de utensílios para casa, também de cortiça. O IKEA também é um dos nossos maiores clientes, e a Birkenstock, aqueles chinelas que se calhar alguns de vocês têm, também tem a cortiça portuguesa, ou pelo menos feita em Portugal.
Trabalhamos com a Vitra, esta estante do lado esquerdo foi feita pela Amanda Levete. A Amorim fez um evento em Lisboa há cerca de 6 anos que se chamava Metamorfoses, onde pediu a vários designers e arquitetos que fizessem peças únicas em cortiça. Tivemos peças do arquiteto Cisa, uns puxadores de Souto Moura, e muitos arquitetos de renome que desenharam só para este evento, que depois foram peças que não foram reproduzidas a nível industrial. Aqui está a prancha do McNamara, com o testemunho dele. Também aqui em Lisboa, o terminal de cruzeiros, quem por lá passar vai notar que aquele betão é um betão que tem uma cor um pouco diferente do que é habitual, porque é um betão que foi incorporado a cortiça em granulado. Isso permitiu, de acordo com o arquiteto Carrilho da Graça veio a público dizer, permitiu tornar o betão 40% mais leve, só pondo estas partículas de cortiça dentro do betão. Numa zona que tem lençóis de água por baixo, este comportamento do edifício ou do peso do edifício é muito pertinente para que de futuro ele continue no sítio onde está e com aquela carga toda em cima. Sobre a cortiça, aqui algumas curiosidades para quem não esteja tão à vontade com o tema do material. Ele só nasce na zona do Mediterrâneo. Se virem aqui Portugal, tem a grande propriedade dos sobreiros, do montado. No entanto, nós ainda dependemos muito do Norte de África, Marrocos, Argélia e Tunísia. Compramos também alguma coisa à Itália, Espanha, temos uma fábrica também. Há pontualmente alguns sobreiros que são quase colocados em determinadas zonas que não têm o solo preferido desta árvore. Alguns sobreiros no norte da América, mas no entanto são árvores que não dão para produzir cortiça como nós produzimos cá em Portugal. Aqui há alguns dados, isto vai ser passado, não vai ser Carla, por isso eu não me vou perder aqui com os dados. O descortiçamento, ele é feito de 9 em 9 anos, ou seja, é um trabalho rural muito bem pago. Cada tirador de cortiça leva para casa por dia cerca de 100 euros. Só que é um trabalho muito frágil, altas temperaturas, as grandes herdades de sobre estão localizadas a sul. Isto é tirado normalmente nos meses entre a primavera e o verão, são cerca de 3 meses. Imaginem a temperaturas de, muitas vezes no Alentejo, a 40 graus, tem que ser mesmo bem pago, senão a pessoa não fazia isto. Já se tentou tirar com máquinas agrícolas, o resultado não correu bem porque se feria a árvore e a partir daí ela já não dá a mesma cortiça, porque a cortiça nasce na casca da árvore. Alguns visitantes perguntam se nós cortamos árvores. Nós não cortamos árvores, nós apenas retiramos a casca. Para um português isto é fácil, mas eu já tive grupos de americanos a visitar a nossa fábrica e olharem a fábrica não montada e olharem para as árvores e perguntar onde é que estão as rolhas. Que há ainda pessoas que julgam que a rolha nasce da própria árvore, como as cerejeiras, e não é bem assim como nós sabemos. Aqui as 3 fases por onde passa a cortiça até chegar à rolha são precisas cerca de 43 anos, ou seja, é um negócio que demora muito tempo, por isso é que muitas vezes não se planta planta-se para os netos, não se planta para a nossa vida. E a nível de sustentabilidade, desde há muito tempo a corticeira teve aqui um comprometimento muito grande com a sustentabilidade, um pouco pelo nosso core de negócio, porque todas as indústrias à volta da rolha nasceram de uma verdadeira economia circular. Havia um aproveitamento da matéria-prima que tinha que ser feito e muitas vezes as aplicações que nos eram colocadas à frente muitas vezes não eram só rolhas. E aí os negócios foram evoluindo, mesmo da fábrica onde eu estou, a parte da reciclagem de rolhas, ou seja, a trituração das rolhas, vai dar origem a um chão de cortiça. Portanto, muitas vezes não se aproveita logo a primeira tiradia para rolha, por isso é só a terceira, por isso todos estes ciclos até chegar aos 43 anos é matéria-prima que nós podemos ir reincorporando. A título de exemplo, fizemos uma experiência com um grupo de hotéis, em que eles nos deram, destes 77 hotéis do grupo NH, um grupo espanhol, deram-nos todas as rolhas dos restaurantes. Imaginem, agora durante a pandemia não, mas na altura alta do turismo, cada hotel seguramente conseguia abrir 200 ou 300 garrafas por dia,
e nós conseguimos receber cá em Portugal 2.000 toneladas, 2.000 quilos de rolhas, e a rolha sendo uma coisa pesada foram bastantes caminhões, e isso, com esse material conseguimos fazer cerca de 300 quartos de hotel. E é isso que queremos fazer no futuro, é qualquer sinergia, desde com hotéis ou com outro tipo de negócio, permita reaproveitar o material e que isso é uma fonte inesgotável de negócio e de matéria-prima para não irmos ao montado buscar cortiça virgem. Aqui as estâncias, todas as fábricas da Amorim estão localizadas em Portugal, fábricas de rolhas, temos algumas também espalhadas pela Europa, mas tentamos sempre que a pegada, ou seja, a distância entre a fábrica que produz rolhas e todas as outras seja o mais curto possível. Aqui vem a biomassa, porquê? Porque nós conseguimos, através da queima de cortiça, ou seja, do pó de cortiça que é retirado através da lixagem dos blocos de cortiça, para dar o pavimento, ou mesmo para o caso do isolamento, esse produz um pó, esse pó é aspirado, e com essa aspiração conseguimos ter 65% de autonomia. Por outro lado, também há uma conta de eletricidade que é poupada, por isso há cada vez mais este investimento em formas de reaproveitar material que há 20 anos ninguém olhava para ele. Temos já muitas certificações, a Green Guard, a TÜV, que é usada na Alemanha, uma muito importante usada em França, que é a qualidade de ar interior, ou seja, todos os pavimentos que nós produzimos têm uma qualidade de ar interior A+, e há muitos materiais que são naturais que não conseguem esta qualificação. E depois, a nível da construção sustentável, os nossos produtos dão bastantes pontos para certificação BREEAM e LEED. Quais são os benefícios da cortiça? Coloquei aqui alguns: o silêncio, o isolamento térmico natural, o conforto ao caminhar, ou seja, é um material bastante suave para caminhar, mas tem rigidez suficiente para não fazer um sulco cada vez que caminhamos, tem uma alta absorção e impacto, e a qualidade interior que já vos tinha falado. Aqui fizemos alguns exemplos com outro tipo de materiais que também são usados como revestimento de chão, a madeira e o laminado, e se virem aqui a cortiça consegue ver-se o laminado uma redução de 53% de ruído. Ou seja, ao caminhar, aquele toque-toque que às vezes se ouve num pavimento laminado ou flutuante, como todos chamamos, a cortiça consegue uma redução de mais de 50%. A percepção da rigidez, estamos ali no meio, e é um bom motivo porque não somos nem suficientemente suaves, nem suficientemente rígidos. Eu explico aqui como exemplo, andar numa praia, ou seja, nós andamos na areia que é confortável, mas após algum tempo cansamos. No entanto, se formos caminhar sobre uma rocha, é fácil, ou seja, pomos pé ante pé, mas no entanto, ao fim de 1 ou 2 minutos estamos muito mais cansados. Fizemos também aqui com o Instituto, em Valência, em Espanha, um teste da eficácia térmica da cortiça. Ou seja, muitas vezes em construção perguntam-me se a cortiça é um bom isolamento térmico, como é que depois, no caso dos pisos aquecidos, que é muito usado sobretudo na Norte da Europa, mas cá em Portugal já se vê bastante, aquecimentos à água elétricos, como é que ela deixa passar o calor. Dentro das moléculas de cortiça existe muito ar, e esse ar, ou seja, cada molécula de cortiça tem cerca de 70% de ar, deixa passar o calor de forma gradual. Por isso, ele é possível ser instalado dessa forma, no entanto, não é como um cerâmico que mal aquecemos ou ligamos o termostato e ele começa logo a aquecer. Aqui podem ver por infravermelhos que a cortiça versus a madeira, ou seja, a zona amarela é a zona mais quente e a zona azul é a zona mais fria. Tem aqui materiais como os cerâmicos, que metade do pé está completamente frio e em que a cortiça consegue manter durante muito mais tempo o calor no nosso corpo. A solução ao choque, pronto, isto já é conhecido até das rolhas, e a qualidade interior. Eu tenho aqui só a mostrar-vos a parte da produção, como é que chegamos a um chão deste tipo. Não, estão a ver a minha seta ou não, Carla? Então, okay. Trituramos a cortiça, ou seja, ela vem, ou nós chamamos pranchas, que são aquelas pranchas de cortiça que vocês viram a serem retiradas da árvore, que são trituradas, ou seja, elas são trituradas através de um processo mecânico, e depois a aglomeração nesta máquina, que tem cerca de 100 metros de comprimento, ela depois é espalhada juntamente com uma cola, com uma resina, para agregar esses grãos. Eles depois dão estes blocos, que vêm aqui, são blocos que têm 50 por 50, habitualmente 1 metro de comprimento,
para depois serem laminados ou fatiados como se fosse esta aqui laminadora, ou seja, como se fatia o fiambre e o queijo, só com um nível industrial. Depois há a fase da colagem numa placa rígida, que nós chamamos HDF, que é uma fibra de alta densidade, e que depois dá este chão com um clique para ser mais fácil de instalar. Temos atualmente duas marcas, uma que se chama Vikanders, que é uma marca sueca, que a Amorim comprou nos anos 80, já produzia chão de madeira, e integramos aqui a cortiça em todos eles. Por isso, todas estas linhas de produto que vêm, se cork, wood, stone ou decol, têm incorporado a cortiça, mesmo que o aspecto seja madeira, muitas vezes, ou aspecto de pedra. Isto é o que pode distinguir um pouco de um flutuante tradicional. O flutuante tradicional tem esta placa de encaixe, e depois tem uma melamina por cima ou uma impressão. Nós entre essas fazemos uma sanduíche onde colocamos a cortiça aqui, cerca de 3 minutos de cortiça e no underlay. E isto vai fazer sobretudo a diferença ao som. Depois é dado uma camada protetora, aqui não, muitas vezes perguntam-me se é um plástico, isto é um verniz. Só que a nível de exemplo, para representar, temos que fazer assim. Temos também a marca Amorim, que tem um produto que se chama Wise. Eu escolhi este Wise porque mostra toda a linha de aspectos de cortiça diferente que temos. Depois de ter cortiça pintada, que é pintada à saída de fábrica, e com estas combinações conseguimos fazer até 17 mil pavimentos diferentes. Isto quer dizer, por exemplo, um projetista, seja um designer ou um arquiteto, ele consegue ter o seu pavimento que provavelmente mais ninguém o vai reproduzir. Aqui a cor, o tipo de textura que quer, depois os acabamentos, o limite aqui é a placa de 600 por 600. Depois os vários efeitos que vão dar. Aqui à frente tenho, para terminar, alguns projetos de referência. Muitas vezes perguntam-me se a cortiça, se ela resiste. Eu mostro esta fotografia, as pessoas percebem que se lá estiveram em Barcelona, na Sagrada Família, por isso todos este tom intermédio de castanho foi colado por cima da pedra. Já o Gaudí, na altura, queria usar cortiça, né, dentro da Sagrada Família, e aqui conseguiu-se reduzir em muito o som, sobretudo dos visitantes, com a missa a decorrer. Aqui o lounge da TAP, no aeroporto de Lisboa, usaram cortiça, sendo material português, para todos os visitantes, na zona também de food court. Aqui a Microsoft, no Parque das Nações, usou bastante. Aqui a cortiça está nas paredes e no chão, porque temos um produto que se chama Hidrocor, que tem cortiça e aglomerado de borracha. A sede da Fidelidade, também fizeram aqui uma instalação muito interessante com uma espécie de uma cork box, onde tem o teto, paredes e chão. A padaria portuguesa, os escritórios com uma cortiça branca, a residência estudantes da Faculdade de Arquitetura, usaram nos quartos, o cinema ideal no bairro Alto também, um projeto dentro do montado, por isso só poderia ter cortiça, aqui o Sobreiras, no Alentejo. Eu penso que estas serão as últimas. Na Suíça, uma clínica de reabilitação onde os arquitetos, a premissa foi não tornar o espaço um espaço muito frio, porque tinham ter o branco, mas também queriam humanizar o espaço e usaram este material castanho. Por isso termino aqui, não sei se demorei muito tempo, depois as questões é no final, não é, Carla? Sim, Okay. no tempo certo. Portanto, depois, já que referi, depois no final teremos as questões, portanto, questões que tenham colocado, guardem aí e depois no final colocam aos oradores. Eu, portanto, agora passava a palavra, e eu pedi se calhar ao Ricardo que interrompesse então o compartilhamento da sua tela, exatamente, e passava então a palavra ao Rodrigo Carvalho da Faça Bortolo, desde já agradecer a disponibilidade para estar aqui e então pedia para apresentar-nos as soluções da Faça Bortolo aqui na contribuição para uma construção mais sustentável. Ok, muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo, faço parte do departamento técnico da Faça Bortolo. E hoje vou falar-vos um bocadinho sobre construção sustentável, ou seja, dentro de especificamente uma linha de produtos da Faça Bortolo. Eu ainda há pouco, não sei, para quem chegou mais cedo, até me ouviu dizer que a Faça tem cerca de 500 e muitos produtos, vários sistemas. Trabalhamos desde o início da obra, nas argamassas de assentamento até ao final dos acabamentos, nas pinturas, nos retoques finais. Pelo meio temos inúmeros produtos que podemos apresentar. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a parte da sustentabilidade na construção e onde se enquadra também a Faça Bortolo.
Ou seja, sustentabilidade, o que é isto? É aqui um pequeno enquadramento. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Ou seja, esta pequena frase pode ser aplicado em diversos campos, seja na construção, seja em todas as outras áreas que possam estar englobadas no desenvolvimento futuro. Ou seja, quando nós entramos na parte da construção, chegam-nos dois grandes grupos. O que é uma construção nova e o que é uma construção existente. Se nós formos um pouco mais ao fundo, uma construção nova vai sempre obrigar a ocupação de um território, a ocupação de um espaço que digamos era natureza e depois vai deixar de ser. Se nós passarmos à construção existente, basicamente estamos a reaproveitar, estamos a reciclar habitações, ou seja, não estamos a ocupar nada de novo, já está ocupado, apenas estamos aqui a dinamizar, a inovar, a dar uma nova vida a um edifício que já não prestava para muitos e, no entanto, conseguimos aplicar-lhes algumas tecnologias recentes e conseguir acompanhar o conforto, muitas das vezes, que nos exigimos agora, porque como viviam os nossos avós, os nossos bisavós, atualmente se calhar já não se enquadra. Então nós pegamos, muitas pessoas herdam os edifícios antigos e depois querem dar-lhe um toque mais pessoal, querem dar mais conforto, alterar algumas situações e podem fazer esse aproveitamento com diversas linhas de produtos. Vou falar um bocadinho mais focado no tipo de construção pura e dura, reboques, argamassas, não tanto por pormenores, digamos, tão técnicos. E neste caso tenho aqui um slide que mostra um bocadinho o que é a construção de norte a sul de Portugal. Se nós formos ali para a zona norte, temos muita pedra, alvenaria em pedra. Se formos ali para a zona de Aveiro, temos os adobos, construção em adobe, blocos de terra. Se formos ali mais para sul, zona de Alentejo, temos a taipa. E a FASA apresenta uma linha de produtos que se enquadram em todos estes tipos de construção de norte a sul. E quando pensamos em produtos, em desenvolver um produto para esta área de reabilitação, temos que pensar nas 5 fases essenciais do ciclo de vida de um material. Ou seja, desde a extração da matéria-prima, de onde é que ela provém, os gastos que são necessários para a sua produção, o que é necessário para a sua aplicação e trabalhabilidade em mão de obra, porque, um pequeno exemplo, antigamente trabalhava-se com uma betoneira em obra, um monte de areia, palete do cimento. Atualmente já existem tecnologias que permitem, a nível de estaleiro, consumos de água e tudo mais, acabar por ser muito mais sustentáveis. Não existe um desperdício tão grande em obra. E depois, temos aqui a durabilidade, manutenção e substituição. Ou seja, durabilidade, manutenção e substituição, este é o ponto essencial, onde deve permanecer mais tempo qualquer tipo de material de construção. Porquê? Porque logo a seguir vem remoção, demolição e reciclagem. Ou seja, esta última fase, digamos que já é a última fase ao qual queremos atrasar o máximo possível. Quanto maior for a durabilidade de um produto, obviamente com as respectivas manutenções e pequenas substituições, nós conseguimos tornar os edifícios cada vez mais sustentáveis, porque fazer um exemplo muito simples, uma pintura, se nós tivermos que pintar os nossos edifícios 2 em 2 anos, acaba por não ser sustentável, porque vai nos obrigar a fazer uma extração de matéria-prima, nas tintas, vai nos obrigar a fazer mais produção, gastos energéticos, trabalhabilidade e aplicação em obra, ou seja, gastos aqui, seja eles de mão de obra e de materiais inerentes a esta pintura, e ou seja, estamos aqui a fazer um gasto tanto ou pouco desnecessário. Alguém queria falar? Não? Ou seja, quanto maior durabilidade tiver um produto, melhor, mais sustentável acaba por ele ser. Ou seja, quando falamos aqui do tipo de argamassas, então, a nossa preocupação na produção é criar uma linha, toda esta, que acompanhe o que é a sustentabilidade quando pegamos num edifício para reabilitação. E neste caso falamos essencialmente na cala aérea. De todos os ligantes que existem na construção de argamassas, para a aplicação de produtos em argamassas, temos os aéreos, cala aérea e gesso, ou seja, um ligante aéreo que reage com o próprio ar para endurecer, ou então temos os ligantes hidráulicos, o já conhecido, bem conhecido cimento, que nos últimos
20, 30 anos domina completamente o mercado da construção, e a cal hidráulica. A cal hidráulica muitas das vezes até é chamada de um cimento fraco, no entanto tem grandes características também para a reabilitação quando, digamos, o assunto é a parte de reestruturação, ou seja, a parte de reforço, reforço estrutural. No entanto, a cal aérea não tem grandes características mecânicas, no entanto, para revestimentos, parte não estrutural, acaba por ser um material bastante interessante. E o porquê é este aqui, a utilização da cal aérea ou cal hidratada? Relativamente à permeabilidade ao vapor, falamos inicialmente daqueles suportes, muitas das vezes, quando pegamos numa reabilitação, paredes em taipa, paredes em adobe, paredes em pedra, estamos a falar de paredes com uma espessura enorme, 80 centímetros, 1 metro, ou seja, são paredes bastante espessas. Depois falamos de uma alvenaria que muitas das vezes tem a capacidade de acumular bastante água. Ou seja, aqui a permeabilidade ao vapor permite que haja aqui, digamos, uma libertação de umidade sem que haja aqui a reação dos materiais, sem que haja acumulação, formação dos salitres, os chamados salitres, que mais à frente também vou falar do aparecimento de fluorescências, como é que elas se desenvolvem, como é que isso se pode, digamos, minimizar. Ou seja, traz aqui uma série de vantagens, depois a parte da trabalhabilidade, módulo de elasticidade que comparativamente ao cimento é um módulo elástico muito mais baixo quer dizer que aceita maiores deformações, o cimento acaba por ser um ligante bastante rígido. Depois a nível de retração, a cal aérea, a nível de retração é, digamos, desprezável, residual, nada a ver com, por exemplo, o cimento. Aparecimento de fluorescências, por ser um ligante bastante permeável, a nível dos salitres e fluorescências acaba por ser mais reduzido. Aparecimento de fissuras também, pelo seu próprio módulo de elasticidade, compatibilidade do suporte, não vai fissurar tão facilmente. E depois aqui a compatibilidade do suporte, seja ela química, mecânica, com todo o tipo de alvenaria que falamos anteriormente. Ou seja, os produtos, esta linha, todos os produtos são eles certificados com o LEED, ICEA e ANAB, ou seja, são certificações a nível de sustentabilidade e ecológicos a nível europeu. Ou seja, quando falamos de cal aérea, numa reabilitação e revestimentos, falamos de cal aérea, temos aqui a imagem da direita, ou seja, todo o ciclo à base de cal permite dar aos edifícios uma maior salubridade do ar interior, ou seja, não tendo um ambiente pesado com umidade, sendo as paredes transpiráveis, não vai formar salitres, não vai formar tão facilmente os bolores, os mofos, os líquenes no interior, porque todo o edifício, todo ele é transpirável. Utilizando produtos em que a transpirabilidade não é, digamos, um objetivo, acaba por ali o ar interior de se tornar um pouco mais pesado. Contudo, passamos à obra, muitas das vezes podemos encontrar este tipo de suportes, aqui mais à esquerda, suportes mistos, ou seja, tanto tem terra como tem tijolo maciço, como tem pedra, aqui ao meio aqui um conjunto de pedra com tijolo, e aqui mais à direita é uma reabilitação que tem uma parte estrutural em betão, e tem uma parte, digamos, existente, é uma obra em Lisboa com as famosas cruzes de Santo André, as gaiolas pombalinas, onde foi feita aqui, digamos, uma estrutura auxiliar em betão armado para depois fazer, digamos, pisos por cima. Ou seja, a linha de bioarquitetura, de rebocos de cal aérea, consegue ser enquadrada em todos estes tipos de suporte. E como é que é feita esta linha? É composta por um chapisco, por um reboco, o chapisco ou salpico, dependendo aqui da zona do país, poderá ser chamado de chapisco ou salpico. Posteriormente, um reboco de enchimento à base de cal aérea e, por fim, um acabamento. O acabamento pode ser areado fino, areado grosso, liso estanhado ou afagado e depois acompanhado sempre com uma pintura transpirante. Não vamos querer aqui, digamos, estragar a pintura e colocando uma pintura de base acrílica ou tintas plásticas, ou seja, temos vindo a falar sempre de permeabilidade ao vapor d'água e depois a pintura deverá acompanhar toda esta permeabilidade à água.
remeto aqui novamente para as tintas, não querendo entrar em produtos específicos, nós temos duas linhas, seja em que o ligante é silicatos ou siloxânicos, que consegue acompanhar a toda esta exigência de libertação de umidade que pede este tipo de intervenções. Ou seja, temos aqui vários tipos de ligantes. Este quadro, na vertical temos a transpirabilidade e temos a hidrorrepelência. A hidrorrepelência é a capacidade de repelir a água e a transpirabilidade é a capacidade que tem aqui de libertar água em vapor. Se nós olharmos para este pequeno gráfico simples, nós temos aqui a cal. Quem se recorda antigamente dos nossos avós de caiar as paredes. Caiar as paredes com cal, ferviam a cal viva e depois com aquela nata iam pintar os muros ou mesmo as paredes da casa. Digamos que é o ligante, a tinta mais transpirável de todas. No entanto, eles faziam isto de uma forma muito regular, ou seja, todas as primaveras lá tinham que ir pintar as paredes, caiar as paredes. Atualmente ninguém está para todos os anos pintar a casa. Não está para isso. Obviamente existem produtos com uma durabilidade um pouco superior. Temos produtos também, tintas à base de cal, com uma durabilidade um pouco superior às normais, aos tradicionais. Digamos, tem aqui uns aditivos que o permite ser um pouco mais resistente. No entanto, a durabilidade é sempre um pouco comprometida. E à medida que vamos aqui aumentando a hidrorrepelência é esta feita também pela parte dos ligantes, mas também por alguns aditivos, que vai dar também alguma durabilidade. Daí nós recomendarmos, a nível de intervenção neste tipo de obras, silicatos, base, ligantes silicatos, tintas à base de silicatos e tintas de base siloxânica. Aqui a transpirabilidade não é tanta como a cal, mas consegue ter aqui um bom fluxo de libertação de umidade compatível com este tipo de revestimentos. Por último, está aqui a acrílica, que apesar de ter uma boa durabilidade, uma boa hidrorrepelência, a nível de transpirabilidade é muito baixa. Sendo muito baixa, vai reter por muito mais tempo a umidade dentro das nossas alvenarias, dentro das nossas argamassas, que esta umidade ao longo do tempo vai degradando todo este conjunto de materiais. Aqui está uma pequena prova. O que é feito? Temos um tijolo que é pintado com uma tinta transpirante, neste caso podemos chamar-lhe uma tinta de silicatos, base silicatos, e aqui à direita temos uma tinta plástica, uma tinta de base acrílica, pouco transpirante. E este tijolo não é pintado na sua base, e é colocado apenas mergulhado parcialmente, a parte de baixo, com água, com uma solução de sais. E estes sais, o que vai acontecer? Vai haver uma migração, uma ascensão capilar desta solução, a água com os sais, e à medida que a água vai evaporando, vai existindo a deposição dos sais. Aqui o que é importante a reter é que a tinta transpirante vai depositar os sais à superfície da tinta, sua capacidade de transpiração passa a água, passa os sais, a água evapora e os sais depositam-se à superfície. Nós limpamos os sais e depois de limpar os sais a tinta está intacta. Ao passo que as tintas plásticas não transpirantes criam uma bolha. Estas bolhas provavelmente já muito conhecidas por vocês, muita gente eu já tive em casa dos meus pais, inclusive. Quando arrebentamos as bolhas, o que é que lá está por trás? Tem água e tem sais também. Mas aqui a grande diferença de uma tinta para a outra é que esta rebenta a bolha, sai a água, sai os sais e ficamos sem tinta. Enquanto a outra temos um problema de ascensão por ascensão capilar, temos problemas de ascensão capilar, os sais aparecem, mas a tinta não se degrada. Ou seja, limpamos, tudo bem que a fonte de umidade, enquanto não for tratada, este problema vai continuar a surgir, mas a degradação não tem nada a ver com uma tinta transpirante ou com uma tinta plástica. Apresento-vos agora aqui alguns exemplos de intervenção que foram feitos. Neste caso, o Jardim Botânico de Coimbra, em que o Jardim Botânico de Coimbra estava bastante degradado. Esta é a estufa, a parte da estufa, em que a estufa, obviamente, sendo uma estufa, tem um ambiente com uma umidade relativa bastante elevada. Então as argamassas já estavam degradadas, as paredes já estavam carregadas de bolores normais das plantas. Então foi-nos pedido uma argamassa à base de cal para, digamos, reabilitar aqui a estufa do Jardim Botânico. E a exigência que nos foi feita foi que ela fosse transpirável,
e que conseguisse, digamos, conviver bem com toda a umidade que tem a estufa. Então, foi exatamente o nosso ciclo de bioarquitetura que foi recomendado e neste momento, podem ver aqui na foto da direita, a reabilitação foi feita e apresenta-se como está aqui nesta foto. Consegue conviver bem com este ambiente úmido, que é uma das grandes vantagens daqui da Cal, que ela funciona como um higrómetro natural. Quando temos, nas nossas habitações, quando temos umidade a mais, as paredes absorvem a umidade, quando seca o nosso, digamos, ar ambiente, as paredes naturalmente vão libertando a umidade que têm retida no seu interior. Ou seja, funciona aqui um pouco como um higrómetro natural. Temos aqui outro tipo de reabilitação, esta aqui é uma reabilitação um pouco mais pesada, são as muralhas de Campo Maior. Campo Maior, no Alentejo é bastante conhecida pelas suas muralhas. As muralhas apresentavam um elevado grau de degradação, havia zonas já completamente colapsadas que tiveram que ser refeitas com, digamos, com matéria-prima, com pedra da zona, que é o que temos aqui na imagem da direita. Em algumas zonas foi apenas rejuntado, outras zonas tiveram que ser refeitas novamente as muralhas, e podemos ver aqui mais ou menos o resultado final. À esquerda, à altura que eu fui visitar a obra, em que estávamos ainda a decidir qual é que é o método de intervenção, a foto à direita já é uma foto das muralhas intervencionadas, ou seja, tudo isto com argamassas à base de cal. Obviamente estas argamassas que foram utilizadas têm aqui um pequeno aditivo, um hidrófilo para quê? Para repelir a água e não, digamos, absorver água para o interior das muralhas. Isto aqui vai dar, digamos, uma maior durabilidade à própria muralha. A intervenção já foi feita, se tiverem curiosidade podem passar também aqui nas muralhas de Campo Maior. E agora só por último, para terminar, para não me alongar muito mais, aqui uma pequena intervenção também de conservação da sede Viana. A sede Viana estava a ter um problema, neste caso, estrutural. Um problema estrutural, ou seja, nas fundações foi feita uma leitura de georradar em que se verificou que existiam diversos vazios nas fundações, ou seja, vazios estes que ao longo do tempo, lavagem de finos, lençóis freáticos bastante elevados, dentro disto, que estava a criar bastantes vazios nas fundações. Então essas fundações teriam que ser, digamos, consolidadas. E a nível de consolidação, para um edifício do século XV, não se poderá usar qualquer tipo de material, convém utilizar argamassas que sejam compatíveis com o já existente e foi utilizado aqui no século XV. Ou seja, a intervenção que foi feita tentou-se minimizar ao máximo, fazer uma intervenção destrutiva. Então o que se procedeu foi a furação nas juntas das pedras de pequenos orifícios para que posteriormente fossem injetadas caldas de argamassa de base de cal. Ou seja, temos aqui uns pequenos injetores, aqui apenas por curiosidade qual é que foi o tipo de equipamento que foi feito. Temos aqui as nossas argamassas à base de cal. Esta máquina que vemos aqui na imagem é uma máquina de projetar reboco normalíssima, apenas adaptada para fazer a injeção. Fazemos aqui, digamos, a verificação da calda, se a calda está fluida ou não, se está pronta para preencher todas as cavidades que estavam ali na fundação, e procedemos à injeção. A injeção é feita sempre de baixo para cima, assim que os vazios ficarem cheios, começa a aumentar a pressão, paramos, selamos a furação e procedemos ao enchimento do orifício adjacente. No final, não é que seja o método mais correto, mas como falou a Amorim, e não querendo aqui também fazendo aqui uma pequena parceria, aqui com a Amorim utilizou-se uma rolha para selar. Normalmente o tubo é apenas vincado. Chegamos ao final, fazemos novamente o rejunte das peças, o rejunte dos orifícios que foram feitos, e eu já lá passado esta intervenção já foi feita há cerca de 6 anos, eu já lá passei e não se consegue, digamos, verificar. Quem não souber, não consegue dar que foi feita uma intervenção deste nível aqui na sede Viana.
Ou seja, construção sustentável, as necessidades do presente impostas pela economia global devem ter em consideração o impacto a longo prazo, não comprometendo as necessidades do futuro. Ou seja, tudo o que fazemos hoje devemos pensar no impacto que teremos no futuro, não só para os nossos filhos, mas para os nossos netos ou para os nossos bisnetos. Espero que tenham gostado e muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua apresentação. Vamos aguardar depois perguntas no final. E eu passava então agora a palavra, portanto, ao Pedro Fraga, da parte da Boa Vista, para apresentar aqui as soluções, portanto, da Boa Vista, também para contribuir para uma construção mais sustentável. Pedro? Não sei se o Pedro me está a ouvir, se me estiver a ouvir. Ok, estava sem som. Boa tarde. Obrigado desde já pelo convite para estarmos aqui presentes para apresentarmos os nossos produtos. Eu queria pedir desculpa porque eu tenho um problema no meu computador e não consigo ligar a câmara, é por isso que não a tenho ligada, mas vou então partilhar aqui a nossa apresentação. Estão a ver? Sim. Sim? Muito bem. Então, a empresa onde eu trabalho, meu nome é Pedro Fraga, é a Boa Vista Windows. Portanto, a nossa empresa traz um conceito e um produto inovador e diferenciador para caixilharias. Estamos muito habituados a outro tipo de materiais nas caixilharias, mas as nossas são de um material que é fibra de vidro. Portanto, é uma solução, estamos aqui a falar de sustentabilidade, é portanto uma solução mais sustentável. Porquê? Porque 70% dos nossos perfis são constituídos por fios de vidro, sendo que 100% desses fios de vidro é vidro reciclado. Portanto, já estamos a reincorporar vidro que foi utilizado para a produção dos nossos perfis. E depois o processo de produção destes perfis é um processo que exige muito pouco consumo de energia. Estamos a falar para cozermos os perfis, precisamos só de 70 graus de temperatura. Nós, por exemplo, para fazermos aqui uma comparação, para cozermos um ovo em casa precisamos de 100 e alguns graus. Portanto, nossa solução, conseguimos perfis com de facto um consumo de energia muito baixo. Portanto, isto aqui é um edifício que fizemos em Inglaterra, portanto, atuamos no mercado europeu, somos a primeira empresa europeia que detém um portfólio de soluções de caixilharias em fibra de vidro. Temos feito muitos projetos em Portugal, Inglaterra, vamos fazer no próximo ano o primeiro projeto também na Alemanha, em Berlim, e estamos a caminhar na nossa conquista da Europa com estes sistemas. Portanto, somos uma empresa carbono zero, ou seja, todos os procedimentos que fazemos são pensados de forma, desde o design do produto até à instalação em obra, para que tenha um mínimo impacto de carbono. De facto, temos um impacto baixo e depois o que temos, depois plantamos árvores com a Sociedade de Ponte Verde para que portanto, fique zero. É sempre a nossa premissa, é esta parte do carbono zero. Como eu estava a dizer, portanto, somos a primeira empresa europeia que tem estes sistemas. Digamos, os pilares muito fortes são a sustentabilidade, a alta durabilidade e um design agradável. Alta durabilidade porque isto são sistemas de caixilharias que são muito utilizados no Canadá há muitos anos, há mais de 50 anos. Foi uma ideia importada também do Canadá e que, de facto, no Canadá chamam estas caixilharias as caixilharias dos 100 anos, porque estima-se que ainda não duraram esse tempo, mas estima-se que tenham essa durabilidade. Porquê? Porque é um material inerte, é um material resistente à corrosão, portanto é a melhor solução que existe para zonas marítimas e ribeirinhas, porque é um material que não sofre putrefação, portanto é um material muito, muito resistente. Depois tem um design que nós consideramos visual, um design agradável, não só visual, mas também sensorial ao toque. É um material muito mais quente, porque a fibra de vidro é de facto um isolante térmico por natureza e, portanto, dá uma sensação não tão fria quando tocamos nas caixilharias. Portanto, o que é fibra de vidro?
é de facto o que eu tinha referido há bocadinho, são fios de vidro que vão ser aglutinados por uma resina e forma-se um perfil. Como é que nós fabricamos estes perfis? Estes perfis são fabricados por um processo que se chama pultrusão, não é extrusão como é o alumínio, é uma pultrusão, e em que, nesta fase aqui do processo, já é o perfil acabado e é cortado, e o processo começa onde? Começa aqui nestes rolos de fio de vidro, que vão sendo puxados por este mecanismo ao longo de todo este processo. Portanto, isto são fios de vidro que vão estar na direção longitudinal do perfil. O número 2 também são fios de vidro que ficam na direção transversal, para criar aqui uma malha resistente de fios de vidro, para que o perfil consiga ter a resistência e a inércia que nós pretendemos. Depois passa numa bacia de resinas, num pré-molde, e é cozido então aqui a cerca de 70 graus de temperatura. Portanto, para quem não conhece a utilização da fibra de vidro, a fibra de vidro é utilizada em muitos setores de atividade. Esta imagem acho que é a imagem mais esclarecedora da resistência da fibra de vidro, portanto aqui sujeita a cargas dinâmicas, à corrosão, ao contacto permanente com água salgada, portanto extremamente resistente. É muito utilizada nas estações de tratamento de águas residuais, mais uma vez um local onde há muita corrosão química e, portanto, a fibra de vidro é um material muito resistente e é inerte e não sofre putrefação. Entre outras utilizações. Portanto, em termos de resistência térmica, com os nossos perfis com uma profundidade menor de perfil, conseguimos prestações térmicas da mesma ordem e superiores aos dos outros sistemas. Porquê? Porque o material não precisa de ter um isolante térmico no meio do perfil, que é o chamado corte térmico, que as outras caixilharias precisam. Porquê? Porque a fibra de vidro já é um isolante. Portanto, com menos profundidade de perfil, conseguimos prestações térmicas e acústicas de excelência. Isto são vistos os materiais em estado, as caixilharias em estado sem corte térmico, portanto, estas caixilharias de alumínio de facto têm uma prestação muito inferior. Há aqui uma componente que é a estabilidade dimensional. A fibra de vidro é um material que deforma pouco, tanto a baixas como a altas temperaturas. Este é o cenário que também existe no Canadá: altas temperaturas, baixas temperaturas, há este ciclo, esta amplitude térmica muito grande, portanto a fibra de vidro deforma muito pouco. Como é constituída maioritariamente por fios de vidro, portanto na janela, no caixilho, o aro, o caixilho, a folha e o vidro vão ter todos um coeficiente de formação muito próximo. Portanto, não há aqui a criação de tensões excessivas entre cada um dos elementos e mesmo na ligação aos elementos resistentes do edifício, onde a caixilharia é instalada, seja no botão armado, seja nas alvenarias ou nos pré-aros. Portanto, há aqui uma estabilidade muito interessante e que, obviamente, traz no futuro menos custos de manutenção, mesmo nos silicones que são colocados na periferia das caixilharias. Portanto, vai haver uma menor deformação e, portanto, maior durabilidade de todos os elementos que fazem estas ligações das caixilharias. Portanto, é um material muito mais leve. Portanto, se pesarmos a resistência versus o peso, a fibra de vidro é de facto a solução que apresenta o melhor rácio. E depois aqui a resistência à corrosão, como sendo aqui um ponto muito, muito forte das nossas caixilharias. Portanto, temos vários sistemas. Eu vou apresentá-los de forma ligeira. Obviamente, depois, quem estiver interessado em conhecer mais em pormenor estes sistemas pode obviamente consultar-nos e teremos todo o tempo para explicar mais em pormenor cada um deles. Temos a BWTT60, que é um sistema para fazermos janelas de fixos, oscilobatentes, janelas de batente, basculantes, e que tem aqui um UD conjunto, de facto, de excelência, a partir de 0,74,
e o valor da RW também de 39, portanto é uma solução de caixilharia com prestações térmicas e acústicas de excelência. Como eu tinha referido há pouco, como podem reparar aqui neste perfil, este perfil tem uma cavidade oca, não existe nenhum elemento a dividir o perfil, portanto o perfil tem 60 milímetros de profundidade e, portanto, consegue estas prestações que vemos aqui neste quadro. Portanto, isto é possível fazer janelas de uma folha, 2 folhas, oscilobatentes até uma altura de 2,60 metros sem dobradiças à vista, ou seja, uma solução limpa em termos de imagem sem qualquer elemento à vista. Aqui é um exemplo de umas janelas mais pequenas, 2 folhas. Aqui já caixilharias a um fixo maior, janelas oscilobatente também. Aqui janelas oscilobatente com bandeira, sem bandeira. Aqui, em particular, a questão da cor. Portanto, as nossas caixilharias são depois pintadas à cor real que o cliente quiser. Portanto, há esta versatilidade de se poder pintar à cor que se quiser. Portanto, o arquiteto desta casa quis que a caixilharia fosse exatamente à cor da casa, e é possível. É possível ter um acabamento texturado, um acabamento tipo anodizado. É possível também pintar no exterior de uma cor e no interior de outra cor. Portanto, há estas possibilidades de escolha de acabamentos. Aqui mais alguns exemplos. Portanto, aqui temos os pormenores de uma janela oscilobatente. Aqui a questão da profundidade que eu referia e a questão do perfil ser oco, não haver um corte térmico necessário aqui para os nossos perfis. Aqui um pormenor também das janelas de 2 folhas. Depois temos as janelas de BWSL 45, são janelas de correr. Isto permite, em primeiro lugar, é uma solução que foi pensada para ser uma solução modular. Nas nossas premissas, no desenvolvimento do produto, tentamos sempre evitar a produção excessiva de perfis, ou seja, este perfil que vemos aqui da folha é um perfil que é replicado em todo o perímetro da folha, é sempre o mesmo perfil, e no aro também é o mesmo perfil que é replicado o número de vezes que precisarmos para fazer o número de rails que temos necessidade para a janela. Em termos, comparativamente com outras soluções, nas outras soluções de caixilharia, quando temos um monorail é um perfil, portanto há a produção de um perfil. Quando temos um bi-rail é outro perfil completamente diferente, um tri-rail outro perfil completamente diferente. Portanto, há uma produção, a necessidade de produção de vários perfis diferentes, e no nosso caso, com a produção só deste perfil U, conseguimos replicar o número de rails que precisamos para fazer as nossas janelas. E com isto também conseguimos fazer com que os rails ocupem o mínimo de profundidade possível. Ou seja, para se fazer um tri-rail com os outros sistemas de caixilharias, no mínimo é necessário de profundidade de cerca de 18,5 cm. No nosso conseguimos com 16,5. Portanto, há aqui, de facto, uma poupança também de espaço nas caixilharias. Este sistema permite fazer vários tipos de folhas, de correr de uma folha, 2 folhas, 3 folhas, as folhas que quisermos, e permite um peso por folha de 250 kg. Portanto, isto em termos médios, isto obviamente depende do peso do vidro, mas pode ser uma folha com 2,2 de largura por 2,85 de altura. Portanto, dá para fazer janelas de grandes dimensões. Aqui em termos de prestações térmicas e acústicas, temos um valor de U do conjunto da janela a partir de 1,09. As janelas de correr não conseguem as mesmas prestações que uma janela de oscilobatente, mas para ser uma janela de correr tem excelentes prestações, e aqui a parte acústica também. Este é um exemplo também de um edifício que tem as nossas caixilharias em Inglaterra. Aqui uma imagem de um projeto
cá em Portugal também, em que há combinação aqui das janelas de correr, com painéis fixos, com janelas oscilobatente, com um fixo em que o arquiteto quis ocultar parte do perfil, é possível também, para ter uma leitura menor de perfil. E aqui temos o pormenor daqui um corte do pormenor da janela de correr de 2 folhas. Este pormenor aqui é muito utilizado quando queremos fazer as caixilharias à cota zero, ou seja, só para ficar a ser vista esta parte da folha. Portanto, aqui pode existir a parte interior, o acabamento interior do pavimento estar esta cota, e aqui fora também. E então fazemos aqui, em vez da drenagem ser feita na horizontal por estas goteiras, é feita na vertical e depois sai aqui para uma caleira, ou se tivermos aqui um deck, por exemplo, a água pode depois ser drenada aqui para a parte inferior do deck. Depois temos também o sistema BWD60, que é um sistema para portas, usa o mesmo perfil de caixilho que a janela oscilobatente, e portanto dá para fazer também portas de entrada, por exemplo, como estas, em que aqui é um painel opaco também em fibra de vidro, quando se quer um painel opaco. Aqui o vidro pode ser normal, incolor, translúcido, se quiser, e portanto dá para fazer estas combinações também com estes painéis fixos. Mais um exemplo. Depois temos aqui um sistema que é BWD-S35, é um sistema de janelas de guilhotina, são janelas de guilhotina duplas, ou seja, tanto a folha de cima como a folha de baixo têm movimento, portanto é uma janela de correr na vertical, digamos. Esse sistema tem bastantes vantagens, é um sistema com um perfil muito elegante, muito minimalista. É um sistema que permite ser utilizado, por exemplo, em reabilitações para muitos edifícios que têm janelas históricas de guilhotina, e é um sistema para replicar essas janelas, é um sistema muito interessante. É de facto, do que existe no mercado em termos de janelas de guilhotina, temos das melhores soluções em termos de prestações térmicas e acústicas. Normalmente este tipo de janelas tem prestações menos boas, e as nossas têm umas prestações muito boas, e permite também, tem aqui mais 2 vantagens principais, que é, estas janelas deviam deixar de se chamar guilhotinas porque não vão magoar ninguém. Umas janelas antigamente de madeira, se calhar muitos de vocês tiveram experiência com janelas de guilhotina de madeira, que de vez em quando nós pensávamos que a janela estava segura, mas ela caía, por causa de facto da deformação da madeira. Então esta tem um sistema de molas que, em qualquer posição que deixemos a folha da janela, ela fica parada nessa posição. E depois as janelas de guilhotina também são muito difíceis, impossíveis de limpar pelo interior, esta parte do vidro aqui exterior, porque ao subirmos a janela estamos a esconder essa parte do vidro. Então este nosso sistema permite que esta folha seja desbloqueada, ela rebate e conseguimos fazer a manutenção e limpeza com muita facilidade deste tipo de janelas. Portanto, este edifício que vemos aqui era o edifício que aparecia ali no primeiro slide. É um edifício em Inglaterra, é um edifício que ganhou um prémio de design e que utilizou estas nossas janelas de guilhotina da seguinte forma. Em Inglaterra há muita preocupação de as janelas não trabalharem no seu próprio plano ou para o exterior. Cá em Portugal temos muita prática de usarmos janelas de abertura para o interior, mas em Inglaterra, de facto, o espaço interior normalmente é mais reduzido e usam sempre janelas de abertura para fora ou no próprio plano. Também têm mais facilidade porque nós cá necessitamos muitas vezes pelo exterior de soluções de stores e de lâminas, portanto, para ensombreamento, e em Inglaterra não precisam tanto, portanto, conseguem usar estas soluções de janelas de abertura para fora. Então, como é que funciona esta janela? Neste caso, esta folha de baixo ficou bloqueada de movimento, pode ser desbloqueada para manutenção e limpeza, e portanto usam
só a folha de cima para abrirem e ficarem com o espaço ventilado e a janela aberta. Isto permite, de facto, até criar como se fosse uma varanda no interior do edifício, até nos edifícios que não possam ter varandas. Portanto, tem este aspecto. É possível também fazer uma replicação de várias janelas e elas serem independentes em termos de abertura. E aqui temos também os pormenores. De facto, é uma solução com um perfil muito, muito elegante. Temos também a BWS 35, que é, não vou gastar muito tempo aqui, porque é exatamente, tem as mesmas prestações, é exatamente o mesmo sistema. A única diferença é que só a folha de baixo, são as tradicionais janelas de guilhotina, só a folha de baixo é que tem movimento, a outra é fixa. Mas em termos de características é em tudo igual à que apresentei anteriormente. Este até é um exemplo no Canadá. Aqui também uma reabilitação em Inglaterra, aqui com estas janelas de guilhotina. Aqui os pormenores também. E depois entramos aqui num segmento que nós temos, que é o segmento que nós apelidamos de mais premium, quando queremos soluções mais minimalistas, com menos vista de perfil. E então temos aqui a BWSL Evolution, que é uma evolução da nossa janela de correr que eu apresentei há pouco, mas com um perfil que estes perfis verticais têm uma menor leitura em termos visual, ou seja, o outro perfil, estes perfis no outro sistema têm 6,8 centímetros e nestes passam a ter 3,4. É uma janela que pode ser personalizada, com os puxadores também feitos à medida, para ajudar na abertura destas janelas. São janelas normalmente de folhas de grandes dimensões. Aqui um exemplo de uma janela mais na horizontal, em que este perfil passa bastante despercebido nesta janela. E, portanto, é um sistema... Utilizamos exatamente os mesmos perfis que usamos na outra janela, mas só este perfil é que é aqui diferente e passa a ter uma expressão menor. Portanto, isto é duas folhas bi-rail. Portanto, aquele pormenor que eu falava há pouco também, de podermos ter, de facto, aqui a drenagem na vertical e depois sair aqui para baixo de um deck, por exemplo. Era o que eu estava a referir há pouco. Aqui uma solução, por exemplo, de 3 folhas tri-rail. Esta solução permite, de facto, conseguir abrir 2/3 do espaço, ou seja, todas as folhas recolhem um dos lados. Depois temos aqui outro sistema, que é o BWO60. São janelas projetantes. Portanto, é uma janela que é muito, muito utilizada, como eu estava a dizer há pouco, em Inglaterra. São janelas projetantes para o exterior. Pedro, desculpe só interromper, se calhar se podia, portanto, passar um bocadinho mais rápido. Estou mesmo a terminar. Portanto, muito utilizadas também aqui em Inglaterra, sempre um fixo e uma janela também projetante para fora. E dá para ter este tipo de arquitetura com um perfil bastante minimalista no caixinho. E depois temos a série Vintage, aqui para terminar, em que é um sistema que permite replicar, então, caixilharias também antigas, as caixilharias metálicas, por exemplo. Como é que se procede este sistema? Estes perfis são colados nos vidros, tanto no interior como no exterior, mas não só. Se fizéssemos só isso, iríamos perceber que existia aqui um falso no vidro. Portanto, isto é um único vidro. E então é colocado também um perfil dentro da caixa de ar do vidro duplo para que ninguém perceba que isto é só um único vidro. Portanto, isto simula vários vidros e, portanto, há um menor desperdício de vidro, porque é um vidro único, e prestações térmicas e acústicas melhores do que se fossem vários vidros aqui partidos.
São um exemplo dos escritórios da Revolut, em Matosinhos. E pronto, e permite aqui uma infinidade de possibilidade de soluções. Em termos de eficiência energética, sempre há mais as nossas caixilharias, portanto somos certificados também no Classe Mais. E pronto, e não vou alongar mais, e estamos sempre disponíveis para ajudar e esclarecer dúvidas e estudarmos projetos que precisem, seja um projeto até próprio de uma casa, de uma moradia. Estamos sempre disponíveis para o estudar e explicar melhor as nossas soluções. Obrigado. Muito obrigado, Pedro, pela sua apresentação. Eu, portanto, agora abri aqui o espaço para perguntas que os alunos queiram colocar aos oradores. Viva, boa tarde novamente. Se calhar começava eu para desbloquear, porque para já que tenho aqui algumas dúvidas. Gostava de agradecer aos oradores, que acho que foram excelentes, portanto acho que fizemos aqui uma abrangência em 3 temáticas muito interessantes e também é que o portal de construção sustentável está, digamos assim, a promover, acho que é muito interessante. Acho que terá que ser por aí o caminho, digamos assim, haver formas de conseguirmos ler, digamos assim. Acho que até os alunos já tiveram essa dúvida no desenvolvimento do trabalho, que é um produto ecológico ou sustentável ou assim. Portanto, ficamos a aguardar ansiosamente que para o ano já possa lecionar de outra forma isto. Eu queria começar por Ricardo. Eu, por acaso, estou a fazer pessoalmente 2 construções e posso dizer que quero fazer em cortiça pelo exterior e que uma Câmara Municipal obrigou-me a pintar a cortiça. Portanto, claro que eu não deixei de usar cortiça porque eles queriam que a cor da casa fosse branca por fora. Mas, portanto, são 2 processos que eu tenho quase em simultâneo e eu noto que os municípios ainda têm não sei o quê, e ainda por cima é um município numa zona de mar e é uma fachada virada a norte, que eu acho que a cortiça vai ter um comportamento muito melhor que qualquer alvenaria, ou seja lá o que for, e obrigaram, portanto, eu agora vou entrar em âmbito, portanto, eu fiz um pedido de informação prévia à Câmara e obrigaram-me a pintar. Enquanto outra Câmara, por acaso, outra casa é na Serra da Estrela, a Câmara já teve uma atitude completamente, até disseram quase, queremos ter no nosso concelho uma casa em cortiça. Está a falar da cortiça do aglomerado negro, certo? Sim, revestimento, portanto, para um revestimento da casa, porque eu realmente, talvez se calhar por ser ribatejana, também nós temos muita cortiça aqui e adoro cortiça e pronto, e queria fazer essa leitura e a arquiteta que está a desenvolver o projeto também achou que era muito interessante, até para ter uma leitura nova no espaço e darmos uma nova vivência até à zona, porque por acaso a zona nessa vila de Mara, a rua até acho que tem uma leitura muito desagregada, para não dizer outra coisa, e até poderia ser quase um símbolo de melhorar, digamos assim, e acho que às vezes por uma pessoa consegue-se desenvolver, consegue-se criar novas vontades. E foi muito complicado. Chumbaram-me o projeto. Na verdade, desculpe só interromper, para mim é se calhar o primeiro caso que eu ouço de alguma câmara chumbar e tentar, agradeço também esse input, claro que é para, obriga-nos a trabalhar também de outra forma. Sim. O que é que eu sei, ou seja, essa unidade não é que eu estou integrada, no entanto sei algumas coisas, como normal. Sei que muitas vezes até os próprios empreiteiros, que são os primeiros a dizer para não usar,
não do ponto de vista estético, mas o valor do investimento não compensa a questão da poupança em aquecimento e arrefecimento, temos que nos lembrar das duas coisas. Agora, a nível estético, por acaso, nunca, e ao pintar a cortiça ela perde algumas propriedades. E a questão da manutenção, que nós dizemos, em Lisboa há um colégio, que é o Pedro Rupe, ali perto do Parque das Nações, já na zona perto do Rio Trancão, onde foram instalados essa cortiça, 10 mil metros quadrados. Se me perguntasse a mim, o impacto que esse colégio tem é muito maior, é um impacto visual, claro. É numa zona urbana, mas também tem alguma zona de parque, zona verde, e aí a premissa ainda era muito mais difícil. E está lá e foi feito logo a seguir à Expo 98. E uma das grandes vantagens da cortiça, há algumas desvantagens, mas não vou dizer, vou só falar das vantagens, que é a questão de não ter manutenção. Muitas pessoas perguntam, mas como é que vocês conseguem garantir? Nós não conseguimos, estas são experiências de casas que já foram instaladas há mais de 100 anos com este sistema. Há um hotel na Suíça que tem perto de 100 anos, que muitas vezes o nosso diretor da Amorim Isolamento mostra essa casa, uma casa construída há 100 anos, que ainda lá está, e ainda os próprios donos dizem que há poupanças muito grandes de energia, sobretudo, acho que aquilo é nos Alpes, onde há grandes amplitudes térmicas. Mas a minha dica é só uma, que é tentar, junto de nós, receber o máximo de informação para... Provavelmente foi um arquiteto da Câmara que chumbou, porque também não estava a perceber muito bem qual era o enquadramento, ou porque é que estavam a escolher cortiça, se havia alguma memória descritiva, não sei. Sim, havia tudo, portanto a arquiteta que está a fazer o projeto fez tudo. Aliás, a ideia da cortiça foi o que eu lhe digo, portanto, mesmo a própria malha urbana, onde eu comprei um lote pequeníssimo, porque aquilo tem 8 metros de largura, tanto o lote, e portanto é o único lote daquela rua que nunca foi urbanizado, portanto há 50 e tal anos, portanto aquela rua tem. E são casas muito heterogéneas, tem pedra, tem azulejos, tem tudo. E então a leitura que o arquiteto teve foi que teria que ser uma cor clara, que eu também achei porque que não a cor de cortiça, e pronto, e com uma leitura branca. O que eu vou dizer depois ao empreiteiro é que pinte mal, que é para o branco sair rapidamente. Pronto, eu nunca mais vou pintar aquilo na vida, porque não consigo perceber. E portanto, e noutra câmara, pronto, no interior do país, tiveram uma leitura completamente diferente, mesmo não tendo absolutamente nenhum caso de uma habitação unifamiliar feita em cortiça, foram logo os primeiros a dizer, não, nós queremos ter no nosso concelho uma casa feita... Susana, no caso, por exemplo, do pavimento, o que eu ouço muitas das vezes é quando eu entro em qualquer sítio, numa obra, muitas vezes o arquiteto fala comigo para apresentar algumas soluções que nós temos. Quando eu entro, você dá Amorim, para a cortiça aqui não. E eu tento perceber porque aqui não, porque está muito datado aos anos 70 e os anos 80, aqueles mosaicos que existem muito ainda na Baixa de Lisboa, na Baixa do Porto. Sim, mas temos que evoluir, não é? Temos que evoluir sim, com os nossos materiais. Sim, a cortiça como o Rodrigo disse, também com as argamassas. Nos sótãos dos avós. Sim, eu sei, aquela película. Sim. Os arquitetos de renome com prémios Pritzker continuam a usar essa cortiça porque gostam do material natural, como gostam da pedra e da madeira, e se calhar também de caiar algumas de usar cal, mas do ponto de vista do utilizador final já não há tanta abertura. Por isso é essa barreira que temos que ultrapassar. Às vezes explicar alguns benefícios sustentáveis já ajudam a ganhar argumentos. É isso. Pronto, o que eu digo é que também têm que fazer este contributo para os municípios, porque às vezes eles próprios têm dificuldades às novidades, se calhar com esses pensamentos ainda antigos, não é? E quer dizer, quando estamos a falar destes materiais, portanto qualquer um de vocês, não é? Temos a noção que quase que se foi utilizar uma coisa que sempre se utilizou, não é? Mas com novas tecnologias, pronto, não tem nada a ver, mesmo a questão da fibra de vidro, quer dizer, já foi utilizada em tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, às vezes é só pensarmos, por que não apostar, não é? Se está comprovado e se
Eu soube outro dia de uma arca em Matosinhos, ou seja, naquela zona, acho que Matosinhos ou Leixões, há ali muitas arcas frigoríficas, né, do porto também de pesca. E então pediram-nos para ir numa demolição, havia uma série de arcas revestidas a cortiça, porque a cortiça conseguia isolar o frio, não é? E levou-se aquela cortiça, foram 8 ou 9 caminhões de cortiça, que foram para a nossa fábrica, nós conseguimos reutilizar a 100% o material, e foi visto no LNEC, o nível de lambda, que é o nível de aquecimento e de arrefecimento do material, era exatamente igual àquele que produzimos hoje. Isso para mim é uma coisa fantástica, algo que foi usado há 50 anos, que ainda pode ser reutilizado até para os meus netos, bisnetos. Características. Sim, como o Rodrigo características. estava a falar, que o mais importante é deixarmos este legado que alguém depois de futuro possa beneficiar com ele e continuar. Eu umas coisas, é o que eu digo, além de visualmente gostar muito da cortiça, pronto, isso já é uma opção minha, não é? É a questão de, por acaso, são em 2 sítios diferentes, mas que têm características meteorológicas que se tem que ter em atenção. Eu acho que a cortiça vai se comportar lindamente, tanto numa zona de umidade e de mar, como se vai comportar lindamente numa zona de neve e com diferenças térmicas muito, muito elevadas. Aliás, comporta-se melhor que qualquer outro material, não é? Porque aguenta muito mais. É o que eu digo, por uma razão está nos sobreiros e eles não se constipam. Exato, aquilo é como se fosse uma capa, não é? Exato. O objetivo daquilo é o revestimento para proteção da árvore, não é? Às vezes tentamos tirar cortiça em março, abril, ou seja, porque algumas tiradas que se foram feitas nos outros anos, ou seja, porque eu esqueci-me de explicar, a árvore é pintada, aquele número que aparece é o último dígito do ano que se retirou, porque às vezes chegamos ao montado e não sabemos, pela medida da árvore ou pelo tipo de árvore, se podemos retirar, mas os tiradores o que dizem é que houve-se a árvore a chiar, isso é a casca a descolar do próprio tronco. E se for lá em março ou fevereiro, garanto-lhe não tira nada, porque ela não deixa. Como nós estamos com frio, vestimos um casaco e não tiramos. Sim. Portanto, vou deixar mais um bocadinho para os alunos, se tiverem alguma dúvida. Não quero monopolizar vocês. Não estão super esclarecidos. Os oradores foram muito esclarecedores nas suas intervenções. Eu acho que sim, eu acho que sem dúvida. Posso fazer uma pergunta ao Rodrigo? Força. Tenho aqui uma pergunta para ti, desculpa, vou fazê-la. Qual é o processo que vocês têm de reciclagem numa demolição, como falaste aí de algumas demolições que vão ver ou que vão trabalhar sobre elas? Esse material que sai da demolição é reaproveitado como matéria-prima para a vossa empresa ou não? Isto é uma curiosidade, não sei se já o fazem. Nós, a nível de reciclagem, apenas fazemos reciclagem interna, até ver. A nível da normativa de produção das argamassas, a inclusão de material reciclado extra-fábrica, ou seja, resultado de demolições, até ver ainda só é um projeto. Um projeto porquê? Quando fazemos a demolição dos edifícios, tanto sai cerâmica, como sai betão, como sai argamassas, como sai azulejos, como sai ferro no meio. E neste caso, como estamos aqui no meio de engenheiros civis e arquitetos, peço desculpa, como vocês sabem, a nível de betão, por exemplo, é um material muito menos poroso quando comparado com uma cerâmica, e vir um tijolo em cacos para dentro de uma argamassa altera completamente o comportamento da argamassa. É diferente de vir o betão. Ou seja, Portugal, até ver, a nível de demolição ainda não faz muito esta seleção de demolição. É monte e tudo é, digamos, vazadouro. E neste momento apenas estamos com projetos de incluir alguma percentagem de material reciclado. No entanto, até à data, apenas fazemos reciclagem interna. Ou seja, não existe nada de desperdício de material. Não sei se respondo à tua pergunta ou não. Sim, era essa que... Eu gostava de só fazer uma pergunta ao Pedro Fraga. Sim. Eu penso que não falou de propósito no custo associado a isso, a este tipo de castelharia, porque com todas as vantagens que tem, deve ser só a única desvantagem que tem relativamente aos outros materiais, é isso?
Como já Ou falamos aqui todos, mesmo o Ricardo e o Rodrigo também referiram isso, este tipo de soluções têm que ser vistas, nós cá em Portugal Longo prazo. muito, muito focados sempre no custo inicial. Uhum, O nosso drive é sempre o custo inicial de qualquer coisa que vamos fazer. E certo. temos de facto que pensar qual é o custo depois de manutenção e da durabilidade da solução. E quando falamos de um edifício tem que durar 40, 50, 60, 70, portanto, pelo menos 2 gerações, durar essas 2 gerações. E, portanto, se medirmos o custo inicial e todos os custos de manutenção que vão ser Em necessários para conjunto. o produto, a nossa solução não é cara, é uma solução com preço de qualidade bom. Agora, se me perguntar, há soluções mais baratas de outros materiais? Há. Mas não estou, eu nem ponho a questão do o mais barato, ouça, se me disser que é 20% mais barato os outros, para mim isso não me diz nada. Sim. Agora, se me disser que os outros são 100%, 50% mais baratos, se calhar já percebo. Em certas situações. Sim, depende com o que estivermos a comparar, depende com que marcas estivermos a comparar com Ok. o desenvolvimento de produto, depende de que sistema estamos a comparar, se é um sistema minimalista ou não. Portanto, há aqui várias variáveis, é como no setor automóvel, há carros que conseguem ter a mesma prestação de consumos, mas um carro é um carro citadino, outro é um carro familiar, outro é um carro... Depende, há aqui vários segmentos, e mesmo depois de marcas, não é? De qualidade. Portanto, nós estamos num segmento médio-alto, onde nós... Ok. Mas se tem esses dois projetos, pode-nos consultar e ficar a perceber. Caiu. Sim? Acho que Peço desculpa, não, é que tive aqui participantes extras, familiares, que entretanto vieram ver o que é que se passava. Vou consultar, só para saber, pronto, tenho curiosidade, porque assim acho que comparando, é o que digo, são 2 projetos muito pequeninos. Sim. E até, aliás, tenho tido, agora só por partilha agora com todos, eu tenho tentado até a solução estrutural ser diferente, portanto não ser em betão, ser noutro tipo de estruturas. Em LSF tenho tido muitas dificuldades, em madeira já me disseram que não fazem, e pronto. Tem sido esta, às vezes, mesmo querendo fazer coisas diferentes, torna-se difícil, pronto, porque se calhar às vezes também as empresas não estão preparadas, porque depois dizem logo, isso é uma coisa muito pequenina. Sim, sim. Isto se me deixar dar este meu input, e acho que também já foi tocado aqui por todos, que é Força. o setor da construção é um setor muito conservador. E todos estes produtos inovadores e mais sustentáveis têm sempre uma recepção tanto muito no construtor como uma barreira. É novo. Eu já faço isto há 20, 30 anos. Eu digo isto porque eu já trabalhei numa grande construtora e, portanto, sei como é que as coisas se desenrolam neste mercado e é, de facto, a tentativa de experimentar novas soluções é sempre uma barreira muito grande. É, sem dúvida. Mesmo que seja uma coisa pequenina. E é o que eu estou a dizer. Olha, por exemplo, essa a casa que eu vou fazer ao pé pronto, numa zona marítima, tem de implantação 40, não chega a 50 metros quadrados. E o pedido de informação prévia teve 1 ano. Uma das situações por causa da cortiça. 1 ano. Tem que passar ali o contacto ao... Inacreditável. Não, é inacreditável. Acho eu que como é que... pronto. que eles supostamente têm 90 dias para dizer uma coisa. Claro. Eles foi ao fim de não sei quantos meses que me chumbaram o projeto e uma das coisas foi logo a cortiça. Quer dizer, não foi a cortiça, foi a cor da cortiça. Que eu, aliás, eu até queria fazer qualquer coisa diferente, assim, pronto, olha, gasto menos dinheiro porque eu queria fazer se calhar uma coisa em 3D ou qualquer coisa assim, nem isso. Portanto, queria fazer as ondas do mar, nem isso, nada. Liso e em branco.
Portanto, pronto, acreditamos que se calhar nestas tertúlias que estamos assim poucos, mas que já temos visões diferentes, eu costumo dizer se eu passar a mensagem a 2 alunos por ano, já fico muito feliz. Portanto, eu espero que consiga e que vocês também consigam transmitir que podem existir soluções diferentes e que realmente temos que ter mais resiliência e mais capacidade de ouvir muitos nãos para conseguirmos levar as nossas ideias em frente. Susana, eu queria só partilhar com vocês, este ano tivemos poucas, mas nós vamos retomar um ciclo de visitas que fazíamos à nossa fábrica. Eu acho muito interessante, mesmo para quem não tem, já dentro do meio da construção, estamos todos, mas poderiam ser pessoas extra. Nós fazemos uma visita guiada a 2 fábricas, à primeira fábrica da Amorim, onde se fazem rolhas ainda de forma manual, vamos chamar-lhe manual porque há brocadores que usam na parte mecânica, mas furam com as mãos, não é? A cortiça, e daqui seguramente a 2 ou 3 anos já não vão ver essas pessoas. Já não há ninguém que continue esse trabalho. E na fábrica onde eu estou, dos pavimentos, onde é fantástico aquele cheiro a cortiça, as coisas a serem quase apanhadas do chão e a colocar dentro do grande caldeirão. Por isso, se quiser, mande-me um mail, eu partilho o meu mail, diga-me quantas pessoas são e vão do Barreiro a Santa Maria da Feira. O único problema é que agora não podemos. É uma das coisas que faço sempre com os alunos, é visitas a obras, normalmente como eles são do mestrado de reabilitação, em obras de reabilitação, e normalmente a empresas, e este ano lamentavelmente não podemos, e portanto esta oportunidade que o Portal da Construção Sustentável nos veio avisar foi ótima, porque pronto, é uma maneira deles conseguirem também ouvir outras coisas além de mim, não é? Mas eu fico, porque eu adoro ir visitar fábricas, eu já fui a uma série de fábricas, porque gosto imenso, porque eu sou engenheira civil, mas de primeira encarnação tirei engenharia química. Portanto, era uma ótima engenheira quando estive nas obras, imaginem, não é? Com tintas, com tudo, portanto, passava tudo. Agora deixo aqui também o convite, na zona de Fátima, um bocadinho mais em caminho, estejam à vontade em visitar a Fasa Bortolo. Está bem, fica combinado também, muito obrigada, está combinado. Aproveito também aqui para dizer, portanto, que para mais informações, nós também, portanto, temos os produtos, portanto, aqui dos oradores no Portal da Construção Sustentável, portanto, com alguns detalhes técnicos, e mesmo aqui temos vários oradores, mas nós, é um bocadinho essa nossa missão no Portal da Construção, portanto, reunir toda uma série, portanto, de produtos inovadores, portanto, todos os produtos que nós temos connosco no portal são avaliados e considerados a nível desta parte da sustentabilidade, portanto, já é, digamos, num mundo que às vezes ainda é um bocado confuso sobre que soluções é que são ou que não são, temos sempre o portal, já tem um bocadinho, portanto, tem feito esse trabalho, mesmo para os alunos, portanto, em projetos, em trabalhos, quando surgirem situações, que materiais é que poderiam utilizar, portanto, que seriam sustentáveis ou mais ecológicos, soluções é que existem no mercado, que empresas, portanto, nós temos essa informação no portal, é essa a nossa missão, e também nós vamos tendo várias iniciativas, portanto, com os nossos oradores, da mesma forma que estamos a fazer aqui, vamos tendo outras iniciativas, portanto, convido também todos os alunos e a professora e toda a gente a seguirem um bocadinho, portanto, o portal, as agendas que vamos fazendo dos eventos, porque é sempre uma forma de saber mais sobre o que se está a desenvolver atualmente e os contributos que realmente têm para a construção sustentável e ficar a par destas novas tendências, porque muitas vezes uma pessoa às vezes não aplica certos materiais porque não tem conhecimento que existem alternativas mais sustentáveis e melhores e, portanto, muitas vezes essas alternativas existem e no portal tem sempre essa oportunidade de procurar por novas soluções. Muito obrigada, Carol. Eu vou-lhe só deixar um desafio também a si. Eu, ano passado, por esta altura, estive em Barcelona, num gabinete de arquitetura que eles têm eles fazem hospitais, portanto a especialidade em termos de arquitetura é fazer hospitais e fazem hospitais saudáveis. Eles têm já uma métrica de avaliação da saúde dos materiais de construção para a saúde das pessoas. É muito interessante. Portanto, eles conseguem confirmar, por exemplo, que o tempo de internamento no hospital diminui significativamente se os materiais forem saudáveis.
Portanto, deixo-vos esse desafio também. Eu vi que no vosso, portanto, que agora o vosso selo vai ter a parte da saúde, e acho que se calhar agora nesta altura, tendo em conta o desafio que todos nós estamos a passar, os materiais da construção também, além de serem sustentáveis, contribuírem para a nossa saúde, de certeza, como o Ricardo falou e o Rodrigo falou, vai ser uma componente muito significativa. Eles já têm um sistema de avaliação, portanto, do contributo para a saúde dos materiais. Qual é o nome do ateliê, Sana? Boa pergunta, Ricardo. Manda-me um mail que eu tive uma reunião com eles. Está lá uma portuguesa, uma arquiteta portuguesa que está lá, uma arquiteta brasileira, que também temos aqui brasileiros, e até foi a arquiteta brasileira que falou comigo. Eu posso-lhe depois dar o contacto, que eu agora já não me recordo, porque eu tive reunião com eles e reunião também no Instituto de Barcelona, que eles também fazem a questão de estudos epidemiológicos nas cidades e o efeito das cidades na saúde das pessoas. Portanto, o meu segundo doutoramento foi na área da sustentabilidade e indicadores de sustentabilidade. Pronto, como sou engenheira química, já tinha feito doutoramento em engenharia química e agora depois fiz o de civil, também já foi há uns anos. E agora a minha área de interesse é mesmo esta parte da saúde, portanto, estive lá, pronto, por iniciativa própria, fui a Barcelona e tive estas duas reuniões neste gabinete de arquitetura. Eu depois digo o nome ao Ricardo, que eu sigo-os e tudo, portanto, eles fazem especificamente hospitais. Muito interessante. Ok, obrigado. Nós já temos, pronto, várias empresas, muito aquele certificado também, portanto, da qualidade do ar interior, que também já é um parâmetro que também já mostra bastante um bocadinho a qualidade, já se começa-se a notar, portanto, uma certa preocupação já nesse sentido, e muitos dos materiais que nós temos vindo e que nós temos no portal já têm muito esse cuidado e essa premissa também com a saúde. Muito importante, sim. Que é porque é quase como o Rodrigo às vezes falava, porque às vezes construímos edifícios, mas depois não são permeáveis, portanto depois os ambientes no interior, portanto às vezes uma pessoa constrói e acaba por ter problemas de saúde que são associados à construção e muitas vezes nem tem essa noção, e também daí a importância de chamar também a atenção das pessoas que a construção realmente tem um impacto muito grande na saúde, e agora que estamos cada vez mais, infelizmente, no interior, ainda mais esta necessidade, portanto, de cada vez ter mais atenção a esta questão da qualidade do interior e da saúde dos materiais, e penso que também muita gente terá sentido agora que se calhar o edifício em que está, a construção em que está, se calhar não era tão boa ou tão agradável, porque muitas vezes são construções que não tiveram isto, portanto, em consideração. E pronto, quando a pessoa acaba de passar muito tempo no interior, a perceber-se mais destas situações. Ricardo, já os apanhei. PMMT, Arquitetura. Eu tenho aqui no Instagram, não se vê. Já escrevi, obrigado, Sana. Obrigado. Portanto, se tiveres dúvida, fala com eles, porque eles estão a certificar produtos e para hospitais. Contaram, isto é só histórias, mas mais uma, que é um hospital de recuperação de doenças, eu acho que era no Japão, eles usaram cortiça no chão, ou seja, a recuperação era mais rápida, sobretudo doentes que tinham partido ossos. A recuperação era mais rápida porque o chão era de cortiça, ou seja, as pessoas podiam sair da cama, não é? E ao passearem pelo hospital, como não tinham um material muito rígido, como é normal, ou os linóleos, por outro lado, a recuperação era mais rápida. Atenção, foi uma história que me contaram, não está nada testado. É capaz de não ser asneira nenhuma, Ricardo. Acredito que é capaz de não ser asneira nenhuma, porque eu acho que estão-se a começar a fazer mesmo estudos, até por esta questão, que agora cada vez quer-se menos tempo as pessoas no hospital. Pronto. E quer que não seja um sítio de propósito, seja um sítio que as pessoas promovam a sua saúde. Pronto. Ok, obrigado. Muito obrigada a todos. Aos alunos, espero-vos daqui a uns minutos no Zoom para continuarmos a aula, que se calhar vão todos comer qualquer coisa, e eu também.
E a vocês, muito obrigada. Até breve, então. Tudo a correr bem. Muito obrigada, professora, também por ter aceito aqui, portanto, acolhido o portal e também foi agradecer meu. novamente a disponibilidade dos nossos oradores, que também para estarem aqui esta noite, esta fim de tarde e esta noite connosco. Muito obrigada a todos. Todos aprendemos, não foi, acho eu. Acho que sim, são sempre Obrigado. muito produtivas estas trocas. Obrigado. Muito obrigada a todos. Já todos então uma boa noite. Deus. Obrigado a todos, Uma até boa uma noite. próxima. Obrigada. Saúde. continuação. Obrigado.